Existe uma paz que não vem exatamente, meninas, das circunstâncias, mas sim esta paz nasce quando a mulher madura começa a mudar pequenas atitudes na forma de viver. É isso mesmo. E se você é uma mulher madura que está emocionalmente sobrecarregada, esse espaço aqui é para você. Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga, e se você é uma mulher que está cansada, mas que continua funcionando, continua no processo, meninas, esse vídeo aqui é para você. Aqui é um espaço, meninas, onde eu falo sobre autossabotagem, exaustão emocional e consciência feminina com sofisticação. E na psicologia comportamental, meninas, nós sabemos que pequenas mudanças de comportamento pode sim alterar profundamente a forma como sentimos e percebemos a vida, a nossa vida. E muitas mulheres sobrecarregadas, elas vivem cansadas o tempo todo, mas nem sempre é pelo que elas fazem no seu dia a dia, na sua rotina cotidiana, mas sim pelas atitudes que mantêm todos os dias, sem perceber. Olha que coisa mais implicante, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 atitudes que ajudam a trazer mais paz para nós mulheres maduras. É isso mesmo, meninas. E a primeira atitude que eu quero falar é sobre a questão da mulher que se explica o tempo todo. Meninas, temos que entender que nem todo mundo precisa entender as suas decisões. Que quando a mulher sente que precisa se justificar, se explicar o tempo todo, ela acaba vivendo muito para a aprovação externa, muito para a aprovação alheia, do que exatamente para a sua própria consciência. Olha que coisa interessante, né? E temos que entender que a maturidade, meninas, pois é a fase que nós estamos, a maturidade, ela traz liberdade silenciosa. É isso mesmo. Você começa a viver sem precisar estar convencendo, sem precisar convencer as pessoas, sem precisar convencer o mundo à sua volta. Então, temos que aproveitar essa fase em que a gente está inserido, que é a fase da maturidade emocional, porque a maturidade emocional é um sinônimo de liberdade silenciosa. Você vive do seu tempo, do seu silêncio, não do silêncio do tempo do outro, ok? E a segunda atitude, eu quero falar sobre a questão da mulher que tudo faz imediatamente, responde imediatamente, tudo ela quer fazer imediatamente, tudo ela quer fazer com muita velocidade, ela quer abraçar tudo e resolver tudo de uma vez. E normalmente, meninas, a mente de uma mulher sobrecarregada vive em constante estado de urgência, é isso mesmo. É tudo muito urgente, é responder tudo na hora, é fazer tudo na hora, é atender todos, tudo na mesma hora, tudo ao mesmo tempo. Então, essa mulher, ela vive constantemente acelerada. E na psicologia, sabemos que quando a pressa constante, sabemos que a pressa constante, meninas, mantém o nosso cérebro num estado de alerta. É isso, você está constantemente acelerada e você está passando esse condicionamento para o teu cérebro, porque é um vice-versa, né? Se o teu cérebro está acelerado, você vai apresentar isso no seu comportamento. E às vezes, meninas, essa paz que a gente tanto busca, ela começa simplesmente com uma pequenina atitude, que é simplesmente a gente aprender a se dar pausa. É isso, meninas. A gente tem que aprender a se dar momentos de pausa, para que a gente saia um pouco desse automático, dessa aceleração toda, o tempo todo. Ok?
Agora vamos para a terceira atitude. A terceira atitude, meninas, é sobre a questão da gente saber escolher melhor as nossas companhias, os nossos ambientes. Porque a gente sabe que os ambientes, as pessoas, as companhias, determinadas companhias, interferem muito no nosso comportamento. Então, se você está vivendo em ambientes ou com companhias, com pessoas que te criticam, que reclamam ou simplesmente que exigem demais, isso, menina, acaba com a sua energia, isso acaba drenando a sua energia emocional. Então, temos que entender, mulher, que a nossa paz, a nossa tranquilidade da mulher madura começa quando percebemos a nossa própria energia. Quando você percebe a sua própria energia. E aí você começa a dar conta, se você cuidar da sua energia emocional, você vai estar bem. Porque cuidar da sua energia emocional é sinal de autocuidado. Você está cuidando da sua energia emocional, você está cuidando da sua saúde mental, você está cuidando da sua saúde física, porque tudo é interligado, uma coisa interfere na outra. Então, quando percebemos a nossa própria energia, a gente tem uma performance melhor de se olhar e entender que você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar, porque senão sua energia vai ser drenada e você vai acabar adoecendo. Justamente, muitas das vezes está envolvido com o nosso campo relacional, os ambientes que você habita, que você frequenta, os tipos de relações que você está tendo, o tipo de pessoas que estão à sua volta. A gente tem que se auto-perceber, se auto-observar e observar em sua volta o seu campo relacional. Que tipo de pessoas que estão à sua volta, ok? Agora vamos para a quarta atitude. A quarta atitude, meninas, eu quero falar sobre a mulher madura aprender a dizer não sem culpa. Porque muitas de nós, meninas, fomos ensinadas sempre a agradar. Fomos ensinadas a ser mulher agradáveis. Mas temos que entender que esse comportamento de agradar o tempo todo, e tudo e todos, simplesmente ele custa caro para nós. Ele custa muito caro, ele tem um preço muito alto, que é a sobrecarga. É a sobrecarga física, é a sobrecarga emocional, é a sua saúde mental que vai ficar toda detonada, e daí? Então, temos que entender que dizer não é egoísmo. Dizer não é apenas você reconhecer os seus próprios limites. É isso mesmo, meninas. Então, não vai querer dar ouvido para pessoas que tem pessoas que vão te criticar, que fala que você está sendo egoísta, que você só olha para o próprio umbigo, que você não se importa. Não é isso. Você saber dizer não sem culpa não quer dizer isso. Quer dizer que você agora está reconhecendo os seus próprios limites emocionais. É isso mesmo. Porque aquele que critica simplesmente é aquele um que fica do seu lado só querendo tirar proveito de você. É aquele um que só está perto de você porque você é útil para ele. É aquele um que está ali perto de você só simplesmente porque ele precisa de você, porque você está sendo útil para ele. Então, quando você começa a manifestar o não, esses tipos de pessoas são os primeiros a levantar a crítica. Por que será? Por quê? Porque simplesmente o que ele está fazendo ali do seu lado é simplesmente drenando a sua energia. Está ali do seu lado porque ele precisa de você, porque você está servindo para ele. Então, esses tipos de pessoas são os primeiros a levantar a crítica. E você simplesmente não tem que dar importância, não tem que dar ouvido. Porque você se ama, você se respeita. É isso mesmo, meninas. E simplesmente você vai deixar esse tipo de pessoas para lá. Você vai tirar do seu campo relacional, se preciso for.
Mas você não vai ficar se colocando na ideia desse povo, na ideia dessas pessoas, que simplesmente estão ali do seu lado só para ficar querendo te sugar. É isso. Sério, menina, mas tem hora que a gente tem que falar as coisas mesmo, é verdade. Agora eu quero falar a quinta atitude, meninas, que é sobre a questão de respeitar o seu próprio tempo. É isso mesmo, meninas. Existe uma pressão silenciosa, meninas, em nós mesmas, mulheres, nós mulheres maduras. Existe uma pressão em nós, existe uma pressão na nossa consciência, que temos que dar conta de tudo o tempo todo. O tempo todo você tem que estar ali presente, dando conta de tudo à sua volta. Mas que a maturidade, essa fase que a gente está agora, ela vem nos ensinar algo muito valioso. É isso mesmo, que nem tudo precisa acontecer na velocidade dos outros, mas sim no seu tempo. Quando você se sentir que é o seu tempo, que é o seu momento, que é a sua hora. Você não tem que estar vivendo o tempo do outro. Você tem que respeitar o seu tempo, a sua condição. É isso mesmo. E quando a mulher respeita o seu próprio tempo, ela começa simplesmente a viver com mais presença. É isso. Porque você começa a se olhar e entender que as coisas não é no tempo do outro, mas sim no seu tempo. E você começa a vivenciar as coisas com mais presença, com mais autenticidade. É isso, meninas. E com menos pressão, exatamente. E com menos pressão, porque agora você está se autocondicionando. Num condicionamento de menos pressa, de menos pressão, valorizando mais o seu tempo, valorizando mais o seu espaço ali, seu. Então, a maturidade, ela vem justamente para dar para nós esse alívio, esse conforto, esse olhar além. E, meninas, a paz, ela não chega exatamente de repente. A paz, ela vai chegar aos pouquinhos, porque ela vai nascendo de acordo com as pequenas atitudes que você vai modificando, que você começa a ter na sua forma de vida, na sua forma de viver, na sua forma de reagir, na sua forma de se posicionar. Então, a paz, ela vai se construindo dessa forma. Ela vai se construindo de acordo com como você vive, como você reage às coisas no seu dia a dia, como que você se posiciona. Então, é dessa forma que você vai construindo a sua paz. A paz não acontece assim da noite para o dia. Tudo é uma construção, tudo é um processo na nossa vida. Eu sempre coloco aqui no meu vídeo. Nossa vida, a gente vive de processo, a gente vive de construção. E a paz em nossas vidas é desse jeito também. É uma construção dia após dias, mas relacionada totalmente com condicionamento comportamental que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Então, você tem que trocar o seu condicionamento comportamental inassertivo para um condicionamento comportamental assertivo. Tirar aquilo que não serve e colocar algo que serve, algo que seja assertivo. E é uma construção, meninas. É aos pouquinhos, nas pequenas atitudes do seu dia a dia, que você vai montar esse caminho, esse traçar de construção da sua paz, da sua tranquilidade no seu dia a dia. E muitas das vezes, menina, o verdadeiro descanso para nós, mulheres maduras, começa exatamente quando quando nós mulheres finalmente aprendemos a nos priorizar, sem culpa. Olha que coisa maravilhosa. Então, é isso que a gente tem que se atentar. É isso que a gente tem que observar no nosso dia a dia. Ok? Meninas, sou muito grata pela atenção. Deixa aqui seu like, compartilha com alguma amiga, se inscreva aqui no canal. E, meninas, sempre lembre-se,
Em qualquer situação adversa que você esteja vivenciando, tenha calma, respira, calma, porque você simplesmente está vivenciando um processo, ok? E o processo ele faz parte da nossa maturação, ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso viver. Então, tenha calma, tenha tranquilidade, ok? Meninas, um abraço e até o próximo vídeo.